O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Iago, irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a sua palavra, a vontade de Deus. Mas no Evangelho de hoje nós podemos até ver um problema onde não há e deixar de ver o problema onde ele realmente está. Porque Jesus diz aqui que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres em teu nome. E ele vai dizer: olha, não conheço vocês. A gente pode, então, às vezes achar assim: epa, então pode ter um problema aqui em profetizar, expulsar demônio, curar os doentes, fazer milagre, porque pode ser que na hora lá a coisa não aconteça, Jesus não me receba. Mas o problema não está nisso, porque o próprio Jesus profetizou, expulsou demônio, realizou milagres, enviou os apóstolos a fazerem isso. Ele queria que fizesse isso. Ele disse: olha, os sinais que vos acompanharão, ide, né? Vão anunciar o Evangelho. E os sinais que vão acompanhar vocês, vocês vão falar novas línguas, vão realizar milagres, vão expulsar demônios. E a gente vê os apóstolos fazendo isso, nos Atos dos Apóstolos. E antes mesmo, no Evangelho, já fazem isso. Então, o problema aqui não está em realizar estas obras no poder do Espírito. Porque, inclusive, se eu profetizo, eu digo assim, nós, né? Mas se eu profetizo, se eu expulso demônios, se eu realizo milagres por amor a Deus e aos irmãos, isso aqui, ó,
é uma santificação. Claro, se é da vontade de Deus fazer isso através de nós, mas se nós fazemos isso por amor, nos entregamos por amor, isso é um grande bem. Então não tem problema no exercício dos dons, dos carismas, não tem problema nisso. O problema está no que Jesus diz em seguida. Ele diz: vocês vão dizer isso, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônio e tal. Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim. E aqui está o problema: vós que praticais o mal. Se expulso o demônio, curo, não sei o quê, e faço o mal, jamais vos conheci. É isso que vou ouvir de nosso Senhor. Mas mesmo que não expulse o demônio, não faça milagre, e pratique o mal também, jamais vos conheci. Então, aqui está o problema, e aqui está a ruína de quem escuta a palavra de Deus. Até exteriormente serve, mas interiormente pratica a maldade. Jesus, em outro momento, vai chamar de sepulcro caiado, né? Sepulcros caiados, pintados, belos por fora, mas por dentro cheio de morte. Veja, a gente vê isso de alguma forma prática na primeira leitura de hoje. Nós estamos bem no centro de um evento marcante na história do povo de Israel, o chamado exílio da Babilônia. Ali pelo ano 598 a.C. E nós vamos ver isso que está no Evangelho aqui: vós que praticas o mal, a casa vai cair, Jesus diz. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O pai dele era Joaquim também, ele está reinando agora no lugar do pai. Joaquim, 18 anos, e o texto diz o quê? Ele fez o mal diante do Senhor. E o povo de Israel e o povo de Deus, na Sagrada Escritura, sempre leu estas calamidades que aconteceram na sua vida. Claro, aqui uma visão teológica. Uma visão teológica da Sagrada Escritura mostra que quando o povo sempre foi submisso a Deus, Deus foi o protetor do seu povo. E mesmo com as quedas, Deus sempre de novo vinha para resgatar. É assim. Sua misericórdia está além dos nossos pecados. Mas aqui é visto, então, a maldade do rei de Israel e a proximidade, então, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vem sitiar a cidade e levar em exílio Jerusalém. Diz aqui o texto, nós ouvimos, cerca de 10.000 pessoas foram levadas em exílio. Só que a gente escuta assim, né? Jerusalém foi sitiada e foi levada em cativeiro. O tesouro do templo, os objetos de ouro e tudo mais, os serralheiros, as pessoas que podiam servir, os guerreiros, a corte do rei foi levada. Mas você imagina, 10.000 pessoas. Tem cidades aí, a gente conhece, cidade de 5.000, 3.000 habitantes, 10.000, 15.000, 20.000. Uma cidade inteira sendo levada. Talvez a cidade de onde você que escuta aqui tenha mais ou menos essa população. E, claro, eles deixavam os mais pobres. Deixavam ali e levou quem poderia ser útil para o seu reinado, o reinado de Nabucodonosor. Mas deixa eu dizer ainda que a coisa depois ainda piora, né? Se você pegar a leitura de hoje, pega de amanhã e a de sábado. Nós vamos ver, amanhã é uma segunda deportação. Depois de uns 11 anos eles voltam, 587 mais ou menos, voltam e pega ainda do restante que ficou, ainda leva mais ainda. E depois no sábado a gente vê o livro das Lamentações, que em forma de poesia dramática relata como é que o povo ficou. O templo, e aí a leitura de amanhã, vai ser incendiado, derrubar as muralhas da cidade,
põe fogo nas coisas. Então mostra as crianças, na Lamentações fala isso, as crianças morrendo de fome ou no colo das suas mães. O povo é expoliado. O povo é exilado. E expoliar é justamente isso, fazer com que alguém deixe de possuir algo que lhe pertence por meios ilícitos, ilegais, fraudulentos e até violentos. Nabucodonosor, uma força externa, arrebata o povo para si e todos os seus bens. Agora é claro que a palavra de Deus, ela não é só uma recordação do passado, 6 séculos antes de Cristo. A palavra de Deus também fala a nós hoje, porque inclusive nos tempos atuais e no nosso país, nós vemos uma expoliação dos nossos direitos, da nossa dignidade humana. A gente está vendo aí pessoas querendo realmente instituir no nosso meio o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Veja, depois dos 5 meses até 9 meses, uma injeção no coração da criança. Agora, a legalização das drogas, a maconha, toda a força querendo nos expoliar. Autoridades civis que deveriam zelar e cuidar querem nos expoliar. Nós vivemos isso, estamos vivendo isso na nossa pele, querendo realmente tirar de nós o que nos pertence. Padre, e o que é que nós podemos fazer? O resto de Israel. O livro das Lamentações é um livro realmente também de súplica. Porque claro, pessoas que têm autoridades competentes devem sim lutar pela correção. Nós todos devemos, inclusive enquanto sociedade também, lutar por isso. Mas aqui trago essa resposta que a palavra de Deus nos traz. Só nos resta suplicar ao Senhor que tenha piedade de nós, lutar pela nossa correção, aquilo que nós podemos fazer para corrigir também a nossa maldade, reassumir talvez espaços que nós deixamos e suplicar a Deus, e fazer penitência e pedir piedade. Senhor, tem piedade de nós, vem em nosso socorro. E assim, termino com o que nós rezamos no Salmo. Por vosso nome, por vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Essa é a súplica do salmista. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores. As feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. E aí segue. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade. Misericórdia, Senhor. Pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Deus nos dê joelhos para suplicar e também coragem para agir no que nos cabe. A história do povo mostra e a fidelidade de Deus testifica que o Senhor nunca deixa o seu povo sossobrado, nunca deixa o seu povo arrebentado, humilhado por tempo demais. Ele sabe esperar acontecer a nossa purificação e depois Ele, que está acima da nossa força e dos opressores, vem e toma o seu lugar. É assim que nós esperamos, aguardamos e clamamos.
o sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre nossa comunidade, sobre o nosso país. Nós clamamos que Ele venha sobre nós, e Ele virá e não tardará. Amém.